aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha, prometi e estou cumprindo, tá? A gente continua aqui no museu para ver um pouco mais da mostra Sempre Nunca Fomos Modernos. Então, a gente está vendo essa mostra aqui no Museu do Estado. André está aqui comigo, fazendo esse trabalho para mostrar a vocês o melhor dessa exposição. Bora lá? Bora, André? Vamos sim, vamos continuar, vamos embora. O que temos aqui? A gente tem mais uma continuação da questão da representação da cultura popular de Recife e de Pernambuco, né? Por que não dizer? Essa aqui, por exemplo, é uma pintura de José Cláudio, muito característico daquilo que a gente vê nos carnavais do Recife, né? Alusão principalmente à questão do frevo. A gente sabe muito bem que o frevo talvez seja das expressões artísticas, culturais e populares a mais conhecida do Recife, uma vez que inclusive o próprio frevo ele é tombado como patrimônio imaterial. Então Zé Cláudio aqui, ele quis demonstrar não apenas uma representação de uma pintura que conotasse essa expressão muito importante para o Recife, como também a gente pode perceber pelas cores que serão utilizadas, ele tenta dar um sentido, vamos dizer assim, de uma movimentação em relação. Vendo esse quadro, por exemplo, a gente percebe, professora, como se a passista ela tivesse, inclusive, se movimentando, fazendo nos passos que são tradicionais com relação à questão do frevo. E ele usa uma técnica interessante, porque ele vai buscar aí já com a ajuda da fotografia, né? Ele já vai utilizar uma pintura, mas a gente vê claramente que ele se utilizou, né, da fotografia como base, né, para desenvolver o seu trabalho. E isso é bem moderno, né? A gente já vai trabalhando esses elementos. E esta obra? Ela faz parte da mostra? Faz parte da mostra. Essa obra cerâmica ela é feita por vamos dizer assim, um artista plástico de Olinda, né, chamado Tiago Amorim. E é interessante essa representação, né, porque muita gente faz algum tipo de alusão com a questão como é que eu poderia dizer? Do pombo, né, da pomba no sentido mais ligado é uma representação da natureza, não necessariamente. Uma vez que a gente sabe, por exemplo, que alguns elementos da religião afro, elas vão se utilizar desse animal como também uma simbologia em relação a isso. Então é interessante também destacar que muitas dessas representações, elas trazem também elementos simbólicos. E sabe o que me lembrou, André, quando eu vi essa escultura? Ela me trouxe o rio. Porque se você deve já ter visto, né, garças. Certo, né? isso. Isso para mim me lembra garças. Certo. Aquelas garças que ficam ali na margem do Capibaribe. Talvez ele tenha tido essa coisa de buscar essa referência natural, né, da nossa cidade, porque é bem presente as garças, né? É verdade. E eles me lembram mais garças do que pombos, assim, pelo menos pra mim. É verdade. Aqui são também representações ligadas à parte da Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues, a representação da questão do tipo de atividade também, que é muito comum, essa questão da pesca dentro dessa representação popular. A gente tem também outras representações aqui que também fazem... em papel, né? Que é o que vai ganhando força também. Verdade, né? verdade. Que vai saindo um pouco aquela coisa da tela, só a tela, né? O suporte, exato. O suporte ele vai sendo modificado e aí a gente percebe que mesmo com um suporte diferente, com um tipo de técnica diferente, a gente percebe que as temáticas, elas tendem a ser temáticas sempre ligadas a questões populares, sempre trazendo representações que a gente possa ter uma alusão à parte da cultura popular, né? Menos uma cultura erudita e muito mais uma cultura popular. Isso é um ponto muito interessante a ser destacado. E nessa parte, né, fechando essa parte, vamos dizer assim, do carnaval, dessa parte da cultura popular e do frevo, a gente traz pinturas de um artista holandês chamado Bajado, né? E são pinturas também muito interessantes e ele tem, de uma certa forma, ele tem como a sua principal fonte de referência o carnaval. Não é à toa que boa parte das pinturas realizadas por Bajado, ele sempre faz questão de fazer representações que façam algum tipo de alusão ao carnaval. Olinda, né? Lembrando sempre, professor, aqui, é muito plural as pinturas de Bajado, por quê? Porque o carnaval de Olinda é muito plural. As tradições carnavalescas de Olinda, elas são plurais. Os blocos são blocos plurais, são blocos que aparentemente, por mais que a gente não perceba, que muita gente acha assim, um bloco de carnaval de Olinda é tudo a mesma coisa, o boneco é tudo a mesma... E não é, muito pelo contrário, né? Muito diferente. Ele remete muito diferente, ele remete a uma pluralidade. Naquele momento de sim, cada boneco, claro, de cada bloco. Claro. Né? E ele se intitulava um artista de Olinda. Um artista de Olinda, ele assinava desse jeito. Ele não é considerado moderno, mas ele veio nessa rasteira como um eco, né, desse modernismo. Sim.
Ele é um artista naif, né? Exato. Um artista que trabalha a partir da intuição, ele é autodidata, né? Isso. Então isso tudo foi possível com o modernismo. Verdade, Né? Porque é verdade. antes do modernismo, só quem podia pintar eram pessoas que estudaram nas escolas de arte, na Escola de Belas Artes, né? A famosa arte acadêmica. Isso. Né? E sobre isso que a senhora está falando, também tem um outro aspecto muito interessante. Se a gente for ver, por exemplo, as representações desse período, chamado período clássico, né? Das pessoas, a imensa maioria das representações eram personalidades. Eram pessoas que tinham um certo, vamos dizer assim, eram nobres, eram pessoas ligadas à elite. Exatamente, projeção social. Tanto é que é muito comum a gente ver que boa parte dos quadros que são feitos no século XIX, eles são autorretratos dessas personalidades. Inclusive aqui no museu nós temos alguns. Quando a gente vai ver do modernismo para cá, a gente começa a perceber que praticamente não há mais representações dessas autoridades, dessas personalidades. Exato. A fazer parte, exatamente. A serem isso. valorizadas. Exato. Das pinturas. Os populares são mais valorizados, exatamente isso. E aí temos ainda muita coisa para a gente ver, viu? Vamos seguir com o nosso tour, né? O nosso Sim. passeio aqui pela mostra. Nunca, sempre, é o contrário, sempre nunca fomos modernos. Exatamente. Bora lá. Vamos lá. E agora, André, o que é que você tem para me mostrar? Para que lado a gente vai agora? Quem são os nossos artistas? A gente começa nessas três pinturas de Wellington Virgulino. Na verdade, isso aqui é um conjunto de obras intitulado Os Sete Pecados Capitais, né? Aqui a gente trouxe três para representar, três dos sete, no caso, né? Que é a representação da luxúria, da gula e da preguiça. É muito interessante a gente perceber quando o artista, no caso o Wellington Virgulino, ele quis fazer um modelo de pintura. Então, o rosto a gente percebe uma semelhança disso que se é reproduzido. A gente percebe, por exemplo, que as flores, elas passam a estar inseridas dentro do contexto da pintura dele. E o mais interessante, ele retrata essa questão desses sete pecados de uma forma extremamente, vamos por assim dizer, popular, né? Ele sai dessa questão, dessa representação dos sete pecados no formato religioso e traz uma representação dos sete pecados, dando, aí mais uma vez, aquilo que a gente falou, a busca por popularizar, a busca por trazer imagens ou figuras mais perto do povo, exatamente, perfeito. O trabalho dele, as cores, sim. Né? A gente vê mesmo o modernismo aí, que a gente vê que ele tem um domínio técnico, né? Sim. Ele não é um artista naif, ele é um artista moderno, né? Ele explora esses elementos técnicos, né? Das cores, do uso do espaço, até a posição das figuras, né? Então ele domina, né, a arte da pintura, mas faz uma opção, né, por estética, perfeito, né, por um viés moderno mesmo, de cores vibrantes, né, dos elementos da cultura nacional, as pessoas do povo, né, bem interessante o trabalho dele. Vamos mais, o que mais a gente tem? A gente tem Brenan, né, Francisco Brenan, que precisa ser representado, ele faz parte, né, dessa produção artística. Ele é um dos mais representativos. É dos mais né, representativos, sim. Né, com a sua escultura. Exato. Mas ele também faz desenhos. Também, né, faz pinturas, sim. Né? Aqui vocês só estão com essa de Brenan, nessa mostra? Sim. No caso, a gente tem um quadro também, mas em termos de cerâmica, a parte, vamos dizer assim, de arte plástica, é essa representação. É interessante também, professor, destacar que a partir de agora a gente vai entrar em um outro tipo de temática, que vai ser uma temática com uma representação social maior. A gente vai perceber a partir de agora algumas pinturas, algumas produções artísticas que os artistas eles quiseram representar e fazer dessas artes algumas críticas sociais, utilizando principalmente alguns elementos daquilo que é chamada, vamos dizer assim, de representantes da pobreza, né? E a crítica social passa a estar em cima justamente disso. A gente vai ver, por exemplo, algumas representações daquilo que era considerado dos meninos do Rio, né? Aquelas crianças que, de uma certa forma, eram crianças que brincavam nas ruas e, de uma certa forma, a gente sempre fazia algum tipo de associação a crianças que eram desassistidas pelo poder do Estado, entendeu? Então, a gente vai começar a perceber que
na próxima sala a gente vai perceber isso. Aqui a gente tem Samico, Gilvan né? Samico, que perfeito. é um artista gravador, né? Sim, Ele sim. começou o trabalho, ele não era armorial, né, no início do Isso. trabalho, depois é que ele se engajou ao movimento armorial. Vocês já sabem o que é o movimento armorial, porque nós fizemos 2 aulas inteiras só sobre o movimento armorial. Então, quem não viu, pode ir lá no repositório, no YouTube e procurar essas aulas. Então, aqui a gente tem também representado, né, a figura do Samico, as obras dele, Sim, né? sim, sim. Por conta de que o movimento armorial também vem nessa esteira do modernismo, né? Sim. Essa necessidade de representar a cultura popular, né, que Ariano trouxe a partir do romanceiro popular, misturando com a arte erudita. Isso. Né? Então ele vai fazer um movimento de uma forma diferente, mas que traz o ideário do modernismo no seu início, não é? Perfeito. E fora isso, é muito interessante a gente também perceber que tudo que de uma certa forma a gente demonstrou, ou boa parte que a gente demonstrou até agora, era uma produção muito mais ligada, vamos por assim dizer, à cultura da capital, à cultura litorânea, né? Sim. Quando a gente começa a ver, por exemplo, essas representações de Samico, a gente já começa a perceber que as representações artísticas também vão buscar elementos tidos do sertão, elementos tidos do interior, para trazer também para perto desse público, para que passe a ter esse tipo de conhecimento. E aí algumas figuras do cordel, elas passam a ter um grande destaque em relação a isso. E o cordel ganha uma grande conotação. A gente começa pelo aquilo que eu estava falando para a senhora sobre a questão a consciência de classe. A consciência de classe, né? A gente começa a perceber que passa também a ser um dos temas de preocupação, né, de alguns artistas, justamente fazer algumas representações com críticas sociais, mostrando também, vamos dizer assim, alguns elementos ligados à pobreza, para mostrar, né, até porque a gente sabe, por exemplo, a gente tem Josué de Castro, um grande poeta, um grande escritor, que ele vai fazer muita fama demonstrando muito da pobreza do Recife. A questão da fome, da né, fome, da miséria, exato. da desigualdade. E isso aparece na obra dos modernistas, né? Na obra de Portinari, Sim, né? Aqui sim, na sim, obra obrigado, de Abelardo Portinari. da Hora, Isso. essa escultura belíssima, né? Um grande escultor. E ele esteve bem perto, né, do movimento modernista mesmo, Isso, né? isso, exatamente. Então é bem interessante esses trabalhos que temos aqui nessa sala. Olha que trabalho interessante, né? Esse é de Maurício quem? Arraes. Maurício Arraes. Aqui o cotidiano, né? Isso, A representação do cotidiano, as pessoas na praia. Uma simplicidade, né? No traço e nas cores, mas com muita riqueza. Né? A gente quase parece que a gente está aí nessa cena, né? Vendo essas pessoas conversando. E é muito interessante a gente perceber em alguma dessas pinturas a questão da memória, né? Muita gente que vê, por exemplo, esse tipo de pintura, ela tende a reviver na memória. Eita, houve uma época que na praia daqui tinha exatamente um rapaz que vendia. Raspa, era? Olha, uma torneirinha é uma ali, torneirinha, né? exatamente. É algum tipo de alambique que no caso aí está representando justamente Bem esse ambulante. Esse A ambulante. arte tem essa finalidade Tem, também, né? sim, De fazer sim. com que a gente não perca no tempo, Exato, né? exatamente. As coisas que já foram vividas, né, pela nossa Isso, sociedade em sim. outros tempos. Sim, sim. sem Né? dúvida. Esse trabalho também é muito bonito. Ladeando bandeira. Gosto muito, muito forte. Aqui, né, essas mulheres, no momento de dor, né? Exato. Dá para ver claramente que é um momento assim de tristeza, de sofrimento. Isso, Né? perfeito. E é belíssimo, né? Como ela explora as cores para criar Sim. essa aura, né, de dor, essas cores frias, né? Sim, sim. Tudo isso o artista vai explorando, né? Para as mãos, a forma como ela segura no braço da outra. Isso. Tudo isso é bem Mostra a rico, expressão, muito a forte. expressão é muito e forte, o que né? vai trazer do modernismo aí é justamente essa quebra, né? Isso. Da necessidade da fotografia, de algo Exatamente. que fique natural, Isso. né? Não é natural. Né? exato. É quase como ele querer dizer que o sofrimento também não é natural. Perfeito, Né? exatamente. Eu acho que é um pouco por aí. Na amostra também tem vídeos, né? Isso. Maria do Carmo foi a curadora Foi, da exposição. nós tivemos 3 curadores, né? Nós tivemos Maria Eduarda, nós tivemos Bruno Albertin e Maria do Carmo Nino. São os 3 que assinam a curadoria dessa nossa exposição. Você poderia falar um pouco o que é curadoria? Bom, a principal tarefa de um curador numa exposição é ele pegar o tema, que geralmente ele é escolhido pela instituição e pelo curador, e a partir desse tema ele tentar relacionar
como que esse tema ele vai ser representado dentro de uma exposição, dentro de um museu. E aí, ou de um equipamento cultural, ou de uma galeria, enfim. Então, a partir disso, o curador ele vai, de uma certa forma, trazer as obras que serão expostas para o público e ele vai ser uma espécie de mediador. Ele vai ser, vamos por assim dizer, o principal responsável por traduzir as ideias ou a ideia do artista e trazer para que esse público, ao visitar essa exposição, ele possa entender exatamente o que o artista quer dizer. Então, o curador, na verdade, eu também faço sempre esse paralelo, ele é uma espécie de um mediador. Ele é a principal ponte entre artista, as obras, as produções artísticas e o público visitante. Esse é o melhor papel do curador. Educativo, educativo, né? sem dúvida. É como o trabalho do professor, Perfeito, na verdade, né? Perfeito. Na verdade, o professor é um curador. Verdade. Né? A gente faz escolhas didáticas, né? Escolhas de temáticas. A gente decide, de certa forma, o que, que o aluno vai aprender e o que vai ficar fora. Exatamente. Né? Então é um trabalho de muita responsabilidade, né? Sim, sim. E de muito cuidado. É muito interessante a gente ressaltar isso. Então todo museu, toda exposição de arte, ela tem esse trabalho. É feito esse trabalho de curadoria para tentar trazer o melhor, o mais representativo para aquela mostra. Exatamente. Okay? Vamos ver mais. Eu amei essa obra de Teresa. Que coisa bonita, que coisa forte. Verdade, né? verdade. Essa obra de Teresa Costa Rego, que é uma das nossas também, né? Sem filhas dúvida. do modernismo, Sim, né? Digamos sim. assim. Pernambucana, tinha um ateliê em Olinda. Vamos dar uma geral aqui nessa parte, né? Da exposição. E aí eu já estou vendo umas coisas bem interessantes, né? Sim. A paisagem como subjetividade. Perfeito. O título é maravilhoso. Sim. Né? E aí um pouco das paisagens da nossa cidade, do nosso estado. Fala um pouco, André, sobre esse pedaço da exposição. Bom, é muito aquilo que a professora ela está trazendo, né? A gente percebe, por exemplo, que algumas dessas pinturas, algumas dessas gravuras, vamos por assim dizer, elas tentam trazer, né, o ambiente da cidade. E ele tenta trazer o ambiente da cidade não necessariamente como se fosse uma espécie de fotografia, como a gente vem falando ao longo dessa aula. A gente pode perceber, por exemplo, que existe uma figuração em relação à forma como a cidade vai ser representada. Óbvio que a gente olhando essa imagem, a gente já reconhece logo de cara que é uma representação de Recife, do Recife Antigo, das ilhas do Recife, vamos por assim dizer. A representação das pontes é muito claro isso, porém vocês podem notar que é um tipo de representação que não necessariamente ele tem a obrigação de representar exatamente, por exemplo, onde é que fica o edifício da Bolsa de Valores, onde é que fica o Marco Zero. Não há essa preocupação. Ele usa muito branco, isso tem a ver com o açúcar? É muito possível, né? Uma vez, principalmente porque no primeiro plano dessa imagem, a gente percebe os armazéns de açúcar. Exatamente. Me chamou bem a atenção isso, porque eu acho que ele quis fazer uma referência ao poder econômico do açúcar em Pernambuco naquele período, né? Sim. E ainda muito forte. E aí ele foi passando como que esse rastro branco sobre a paisagem, né? Muito bonito, muito sensível, né? Sim, até porque o açúcar, historicamente falando, ele era o ouro branco, né? Sim. A gente vê vários historiadores trabalham com a ideia de que a história de Pernambuco é a história do açúcar. Gilberto Freire, por exemplo, escreveu um livro chamado O Açúcar. Então, o açúcar é um tema que está muito incorporado à história de Pernambuco. Não tem Olha aqui a praia de Boa Viagem, né? Essa é bem antiga, né? Sim. Isso é uma litografia. A litografia é uma gravura feita com a base de pedra, né? Perfeito, exatamente. O desenho é feito numa pedra própria, né? Para isso, não é uma pedra que a gente não é pegar qualquer pedra, né? Uma pedra litográfica, ela é lisa, né? Uma pedra lisa que permite isso. E aqui a gente tem, o nome é Pássaro Migrante. Mas a gente vê a paisagem aí, né? O casario, as igrejas, né? Exatamente. Um outro ângulo, uma outra posição, talvez ele queira mostrar a visão do pássaro, né? Que a gente vê que está visto de cima, ao longe ali a cidade, né? Com suas igrejas. É bem perceptível que se a gente, por exemplo, ter uma visão aérea da Rua do Imperador, a gente vai ver uma associação muito parecida, né? Que é aquela rua que vai dar no Mercado de São José, né? E o mais interessante, por exemplo, é que a gente percebe também
que tem, né, as representações ao fundo das torres das igrejas, as silhuetas das igrejas, que a gente não pode esquecer que o Recife, ele tem uma grande quantidade de igrejas também, né? Sim, sim. E aí a gente está falando muito de Recife, professora, mas vamos falar de Olinda agora? Olinda, sempre mostrar, linda, né? Vamos mostrar. Uma linda situação para uma vila. Perfeito. E aqui a gente tem, essas são Bico de Pena? Não, litogravura, litogravura. São lito, produzido por um artista chamado Aloysio Magalhães, né? Que fez uma série, mais de 32 litos, fazendo a representação quase que fotográfica de Olinda, né? Se a gente analisar bem direitinho, muito trabalho, bonito. Né? Quem conhece Olinda reconhece. Mesmo, né? Sim. Um dos grandes nomes do modernismo pernambucano. Exato. Né? Quem conhece bem Olinda, que vê essas reproduções, é capaz de identificar até a rua que ele tá pintando, né? Só para dar um exemplo disso, por exemplo, a Ladeira da Misericórdia é muito claro nessa representação aqui, né? Mas mudou agora um pouco, né? A gente vê que tem menos casas aí do que tem agora, né? Sim. Já houve uma mudança dessa paisagem, mas o principal, que são os prédios históricos, esses não podem ser modificados, Isso. eles estão presentes aí, né? Bem fácil de identificar. Olha que coisa bonita. É verdade. Né? O telhado. Isso não era possível antes do modernismo, antes da arte moderna, você pintar telhado de casa. Nossa, isso não era impossível. Né? Sempre aquela idealização, o enquadramento perfeito, né? Isso. Não era permitido se pintar os telhados de uma casa. É verdade. Isso vem com essa quebra, né? Com essa ruptura estética que foi promovida a partir das vanguardas, né? Europeias, que influenciou o nosso modernismo. Perfeito, né? perfeito. Bora lá, eu quero ver mais, quero mostrar mais obras sim. dos meninos. Né? E esse conjunto aqui, ainda estamos dentro da paisagem, dentro da subjetividade? Por exemplo, você veja uma outra coisa também que é muito interessante, que é importante destacar, professora, é que esses artistas, em sua maioria, eles não ficam presos apenas num tipo de tema, ou eles não ficam presos apenas num tipo de representação. Lembra que a gente mostrou aquela imagem de Zé Cláudio fazendo uma representação de uma produção, vamos por assim dizer, de uma cultura popular relacionada muito mais à questão do litoral, à questão do Recife, de Olinda, do Carnaval. E aqui, por exemplo, a gente já vê o mesmo Zé Cláudio fazendo uma representação muito comum, né, chamada de A Feira de Cabrobló, que dá uma representação agora já tendo como temática, tendo como principal foco a questão do sertão. Uma vez que essa ideia dessa feira, as feiras no sertão, elas têm uma característica também muito interessante. E aí a reprodução, você veja, ele já muda, vamos dizer assim, a lente, sai do litoral e vai para o sertão. Sim. As feiras eram os principais eventos sociais nas pequenas cidades no interior. Perfeito. Né? Tudo acontecia na feira, né? Exatamente. Eu digo isso porque eu sou do interior e sou do sertão. Eu sei bem como é. Não é à toa que talvez uma das feiras mais conhecidas do Brasil, se não das Américas, é de Caruaru, que foi inclusive reproduzida em música e até hoje, né, ela se enquadra dentro do patrimônio também imaterial. Né? E essas obras aqui? Quem são essas? Bom, essas obras, esse aqui é Félix Farfán, é um artista, vamos por assim dizer, considerado também da nova geração. Tiago Amorim, né? O mesmo artista, o mesmo Tiago Amorim, que a gente falou da questão da cerâmica, da representação cerâmica. Então aqui a gente já percebe que aqui já é uma reprodução que aí não é a preocupação de se representar necessariamente uma representação folclórica, uma representação da cidade. Não. Aqui é uma representação. Já vem uma influência, né, da tecnologia, né, das mídias, do cinema, da televisão. Exatamente. Né, Perfeito. do videogame. Né? Perfeito. Já outras influências aqui, mas ainda dentro do ideal moderno. Né? Sim. Das cores, das formas, né, da quebra de paradigmas, né, da quebra dos padrões, né, digamos assim, para usar uma linguagem mais acessível para os meninos. Exatamente. Ai, que coisa incrível esse quadro. Esse é João Câmara? Esse aqui é João Câmara, isso, eu conheci perfeito. logo o traço, que é incrível. João Câmara, que também é um artista pernambucano, que ele também vai ter uma obra de grande relevância. E ele também é muito perceptível também a questão da influência que ele vai ter, essa questão desse modernismo, né?
No Câmara ele vai ter pinturas em que ele vai trazer algumas representações de cores, outras nem tantas. E aí mas um forte conteúdo político, exato. né? Na obra dele, mostrando aí a tortura, né? Se eu não me engano. Aqui nesse caso é mais precisamente a ideia de uma representação de uma pessoa morta, né? Sim, a questão da... Mas é porque eu estou confundindo com outra obra dele, onde ele mostra... Sim. São bem parecidas, que Sim. ele mostra situações de tortura, que é uma forma de arte, que é um dos elementos importantes na arte, a denúncia, né, das questões sociais, claro, das questões isso. políticas, Perfeito. né, da repressão política, Perfeito. que a gente já passou por vários momentos de ditadura nesse país, né? E por falar em repressão e ditadura, representações de uma forma diferente de figuras relacionadas à parte militar, vamos por assim dizer, né? Aqui a gente tem o general de Badida, né? Sim. E a gente tem Ismael Caldas, um E militar aí, de em volta calças dele, né, arreadas. os mortos, né, Os enforcados, os né? enforcados, né? Lembrando supostamente enforcados. Isso. Porque a ditadura às vezes matava e depois dizia que a pessoa se enforcou. Isso, que era suicídio, exato. Que era suicídio. Né? Perfeito, exatamente. Então tem muito forte essa obra de Badida. Verdade. Badida também é uma artista incrível, né? Verdade. Eu gosto muito do trabalho dela. Muito. Vamos adiantando, né, Vamos André? lá, Que a gente está chegando ao final da nossa viagem aqui pelo modernismo pernambucano. Essa obra aqui, me chama a atenção essa. Vamos ver de quem é. Flávio Manuel. De Flávio Emanuel. Isso, Muito interessante. Essa é bem modernista também, mesmo, né? Também. Quando ela foca, ela desfoca, né? Isso. Ela corta a cabeça, né? Ela pega só a cabeça, que a gente tá vendo várias situações assim. Sim. Né? Isso é bem típico do modernismo. Perfeito, né? perfeito. Vai quebrar com aquela rigidez. Sim. É bem interessante. Talvez um dos elementos que a gente está com a maior vontade de mostrar ao público vai ser justamente a partir dessas pinturas, que são, vamos por assim dizer, artistas que são, vamos dizer assim, atuais, são artistas novos, talentosíssimos, infelizmente não são conhecidos de um público geral, mas que estão levando a arte de Pernambuco fora do território pernambucano, já estão criando, de uma certa forma, uma grande notoriedade nacional e são, sem sombra de dúvida nenhuma... os nomes deles, por favor, um pouco de visibilidade, eu faço muita né? questão. Então, né? tem Ramon Vietes. Ramon Vietes, muito interessante esse trabalho. Muito. Lê aí pra mim. Max Mota. Esse é Jeff Allen, né? Jeff Allen, esse eu já perfeito. reconheci. É um artista, né, negro, que tem uma temática bem interessante, né, de discutir essa questão, né, racial. Sim. Bem interessante o trabalho dele. A Joana Liberal. E quem mais? Raoni Assis. Raoni que estava expondo agora há pouco em Olinda. Muito interessante esse trabalho, né? Com uma nova técnica, sim, né? sim. Misturando aí a pintura mesmo com o pincel, com outras formas, né? Exatamente. A gente vê que ele trabalha um pouco nessa linha de jogar a tinta, de usar outros instrumentos. Juliana Lapa. A gente tem aqui Fefa Lins. E essa obra é moderna também? Esse aqui é de um artista chamado Diogun. Que é bem interessante. Isso aí é um recorte em papel, não é madeira. Não, é ferro. Ferro? Isso aqui é uma armação. É ferro, que interessante. Muito. É uma armação um material, um novo material. Exato. E aí, a gente vai encerrar. Podemos encerrar. Nossa mostra. Vamos encerrar ali na roda de Cícero Dias? Vamos. Pra gente fechar e encerrar a nossa mostra. Certo. Aí eu amei essa exposição. É uma pena que ela já está, né, se encerrando. Perfeito. Infelizmente ela se encerra amanhã, no sábado, que vai ser no caso dia 29. Os meninos tiveram a oportunidade, a partir da nossa aula, de conhecer, né? E eu quero convidar vocês a virem ao Museu do Estado, conhecer o acervo do museu e ficar ligado quando a gente tiver outras mostras, para que vocês também possam usufruir, né? Apreciar a arte num local especial, né? Para isso. Perfeito. É muito importante o conhecimento dos nossos aparelhos culturais. Sim. André, muito obrigado. Eu agradeço, reforço o convite ao Museu do Estado. O museu ele funciona de terça a domingo, terça a sexta do horário de 11 às 17 horas, sábados e domingos das 14 às 17 horas. Venham conhecer o museu, venham conhecer a nossa cultura, venham conhecer Pernambuco. Obrigado, gente. É isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha colocado um pouquinho em vocês a vontade de conhecer os museus da nossa cidade.
por hoje é só. Até a próxima aula.